Valeu, Dana. Bom dia aí para todo mundo. Vamos começar aí para não comer muito tempo do pessoal. Então, estou deixando aí o meu contato, um pouco da minha história, para a gente poder trazer esse ponto de sinergia. Então, quero convidar todo mundo aí que quiser, pode pegar aí o QR Code, dá a leitura aí no meu código, me adiciona aí na agenda, me adiciona aí nos contatos, que com certeza o que a gente vai ter aqui para trocar hoje nesse mega evento aí da live é de muito valor e traz muita importância. Então, convido todos vocês a me adicionarem, será um prazer ter vocês aí na minha rede de contato. Meu nome é Carlos Alberto Pinto, mas como todo mundo me conhece, pode me chamar de Beto. Então, vou falar um pouco aí para vocês da minha trajetória, de como foi que tudo isso aconteceu, com aquele saudoso bom dia aí de segunda-feira, para muitos, dia da preguiça, mas para vocês que estão hoje aí nesse evento, um dia de bastante conhecimento, então nada melhor do que dar aquele sorriso frouxo, aquele momento de alegria, para estar compartilhando aí, né, Dana, de todos esses aprendizados que estão vindo aí nas diversas trilhas que a live está trazendo para todos vocês. Então, muito obrigado pelo convite live. Vou falar hoje aqui sobre o empresômetro, inteligência de mercado, e para poder falar um pouco sobre isso para vocês, a gente tem que trazer como é que tudo isso aconteceu na minha vida. Então, sou de 1979, sou sagitariano, 21 de dezembro aí, ligado no 320. Em 1999, entrei na faculdade de Direito. E o que é que há um advogado está falando aqui no encontro de inteligência de mercado sobre, então, a faculdade de Direito? É porque lá em 2003, quando eu me formei, eu resolvi que iria me especializar em Direito Tributário. E aí, durante um bom tempo, eu fui juntando dinheiro, porque tributários cursos são caríssimos, até que em 2009 eu tive aí a oportunidade de começar a aprender sobre direito tributário. E quando a gente fala de direito tributário, existem duas vertentes. A primeira vertente diz respeito àqueles processos, aqueles autos de infração, aquelas defesas que muitas vezes os contribuintes precisam aí estar sendo assessorados. E há também o braço ali do planejamento tributário. O planejamento tributário, para quem é da década de 70, assim como eu, ou então que conhece a corrida maluca, eu costumo dizer que ele está estabelecido sobre três pilares. Primeiro, a gente é o Johnny Bravo. Tudo a gente pode. Nesse primeiro momento, todas aquelas oportunidades que a gente aprende nas análises SWOT da vida vão fazer sentido. E aí depois vem Harvey, aquela hiena que sempre dizia assim, ó vida, ó azar, vai dar problema. E por último, a dona ganância, porque quando a gente faz planejamento tributário, a gente tem que tirar ali apenas a percepção de que a economia do tributo é o melhor caminho. E aí, quando eu fui estudar sobre o tema, eu fui estudar pelo IBPT, Instituto Brasileiro de Planejamento em Tributação. Foi então que percebem pelo meu sotaque, que eu sou aqui do Rio Grande do Sul, né? Devem ter percebido aí, né, Dena? Que eu tenho um sotaque bem gaúcho, brincadeiras à parte, mas eu sou de Recife. E quando foi em abril de 2014, nessa minha trajetória de aprendizado, eu fui participar de um curso de planejamento tributário. E ali, em abril de 2014, eu escuto um cara falar assim, porque os dados tributários e os dados fiscais são os melhores para se tomar decisão. Cara, eu estava num curso de planejamento tributário, eu não estava num curso de dados. E o que é que danado estava um cara falando sobre dados? Esse cara se chama Gilberto Luiz do Amaral, ele é o fundador do IBPT, Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, que desde 1992 desempenha um importante papel de levar para a sociedade uma racionalização entre o custo tributário e a devolutiva por parte do governo. Durante toda a sua existência, o IBPT, que é uma entidade sem fins lucrativos, mas privada, vem desempenhando diversos estudos setoriais para diversos segmentos, principalmente entidades como Sindipeças, Anfamarg e outros mais aí que fazem parte da nossa economia. Mas pouca gente conhece o IBPT como um instituto, mas eu tenho certeza que essa placa daí
vocês reconhecem. E foi em 2005, ainda numa planilha de Excel, onde não existia essa trafegabilidade de dados, nem tampouco esse conceito muito bem estruturado, que esse cara, Gilberto Luiz do Amaral, começou a criar uma metodologia que, mesmo diante de toda a precariedade de fontes e de informações, já se gerava ali o número do impostômetro, que é aquela placa que está nas principais capitais do país, como também ali na Associação Comercial de São Paulo, e que ele tinha ali uma assertividade de 5%. Então, dos números que eram apresentados, 5% era a certeza, 95% era estimada. E ali, naquele momento, algum tipo de informação já se prestava com base no que a gente chama de inteligência de negócios, porque nós acreditamos veementemente que tudo isso precisa estar sendo construído dentro de uma linha. Então, se eu sou tributarista e sei quanto uma empresa paga de PIS, COFINS, eu sei por quanto ela fatura. Se eu sei qual é o volume de participação de um SKU na arrecadação do ICMS, eu sei por quanto o produto é vendido. Se eu sei que CFOP de transferência, CFOP de bônus, CFOP de venda são eventualmente pontos que precisam ser excluídos de uma amostra, eu vou ter a capacidade de filtrar e chegar na informação que a gente precisa. E aí, para não ficar aquela confusão, o IBPT é um Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação ou vocês são comercializadores de informações? E aí, assim como o impostômetro, um dia surgiu um projeto chamado Empresômetro, que dentro desse trabalho se tornou uma spin-off nossa e que comercializa hoje as informações que são geradas com base numa metodologia que foi criada lá pelo IBPT e que hoje é o foguetaço da gente e que traz bastante informação para as empresas do nosso país. Então, dentro do Empresômetro, nós temos dois braços. Nós temos um primeiro braço, que é uma plataforma toda inteligente, toda voltada para as empresas que têm ali uma necessidade de um trabalho self-made, onde elas acessam, onde elas têm um plano, onde elas podem gerar informações, e a gente também tem um braço consultivo. E aí, a gente sabe... A pandemia desestruturou o mercado brasileiro, exigindo novas estratégias de análise, monitoramento e prospecção assertiva de clientes. Pare de perder tempo e dinheiro com listas de empresas que não compram de você. Somado às novas técnicas de inteligência de mercado e uma revolucionária prospecção de clientes B2B, a plataforma inovadora do Empresômetro Digital aplica-se à sua necessidade para obter uma prospecção qualificada. Pare de traçar caminhos antigos e saia na frente da sua concorrência. Independente do tamanho da sua empresa, você obtém leads reais e qualificados com a solução completa do Empresômetro Digital. Seu tempo nunca foi tão valioso como agora. Veja suas vendas alavancarem e seus esforços serem recompensados. Empresômetro Digital. Informações para tomar decisões. Então, dentro do Empresômetro, pessoal, a gente tem uma plataforma que vocês podem entrar e fazer um trabalho self-made, onde vocês podem aplicar os filtros e trazer as informações que vocês entenderem por desejáveis. Mas, óbvio, que como toda tecnologia, há uma limitação de informações. Então, dentro do próprio Empresômetro aí, que começou em 2017 e hoje temos aí mais de 7 mil empresas atendidas, há também o braço de consultoria. É dentro do braço de consultoria que nós nos diferenciamos do mercado, principalmente porque nós temos a capacidade de gerar informações que não são commodities. Todas aquelas grandes empresas que sentem dificuldade com os modelos convencionais de obter as informações que elas entendem extremamente estratégicas, podem ser suprimidas agora com a metodologia do Empresômetro na linha de consultoria. Então, mais importante do que a gente tem para ofertar são as perguntas que você gostaria de responder. Por quê? Parem e pensem o seguinte: João era dono de uma banca de revista lá na Avenida Paulista e vendia como ninguém. Até que um belo dia, João vira para o seu contador e fala: contador, eu quero transferir a minha empresa lá para a garagem da minha casa, porque eu quero começar uma operação
voltada para ferramentas que vão atender o mercado agro. O contador mantém a atividade principal do João como banca de revista. E o João está comprando e vendendo como ninguém a ferramenta. Mas no modelo convencional, João, que tem aquela atividade de banca de revista na sua inscrição do cartão de CNPJ, percebe que está comprando e vendendo aquilo que você não enxerga. E com base na metodologia dos dados fiscais e tributários, não importa qual é o KNAI da empresa, não importa qual é o segmento que ela está atuando. Se eventualmente ela está comercializando uma palavra que possui fonética semântica parecida com a descrição do item que você se interessa, ele irá aparecer como um potencial consumidor, ele irá aparecer como participante do mercado, ele irá representar um player relevante se isso for de objetivo da empresa. E assim, com base nessa metodologia, diversas grandes empresas do país vêm utilizando as estratégias do empresômetro em todos os seus pilares, que vem sendo desenvolvido tanto no setor educacional, onde a gente ensina, onde a gente demonstra, onde a gente abre com bastante transparência a metodologia que nós utilizamos, na parte tributária, porque não esqueçamos que o grande problema da formação de preço no nosso Brasil está diretamente envolvida com toda a burocracia tributária, principalmente no que diz respeito aí às obrigações que precisam ser cumpridas e todas as outras. E temos aí 3 produtos que são bem posicionados hoje, que é o IBPT Alto, o IBPT Farma e o IBPT Hospitalar, que agora está sendo desenvolvido o IBPT Agro, porque assim como no setor automotivo, no setor farma e no setor hospitalar, estamos nos tornando especialistas no segmento do agronegócio. E aí, abrindo então o tema da nossa conversa, informações para tomar decisões, dados fiscais e tributários são 97% mais assertivos, a gente precisa compreender tudo aquilo que faz parte do objetivo do tema inteligência de mercado. Então, dentro do tema inteligência de mercado, os dados fiscais e tributários são capazes de gerar market size e market share, independente do canal. A partir do produto, é possível se fazer um grande depara e catalogar a maneira como todos os players comercializam aquele item, independente, galera, da NCM que esse produto estiver inserido. Porque a gente sabe que muitas vezes a verdade ela não é absoluta. E você se valer da premissa que todos os players classificam um produto que você comercializa na mesma NCM é extremamente duvidoso, pois existem situações que podem ser dubiamente interpretadas, além daquele jeitinho brasileiro que alguns players se valem para então reduzir a carga que incide sobre o produto. A NCM, nomenclatura comum do Mercosul, é a maneira como os produtos são classificados e a sua regra tributária está determinada. Então, entender o market size e market share, não pela NCM, mas sim pela descrição do produto, que combinada com o EAN e com a NCM, me dará então uma percepção de SKU na granularidade de produto, de marca, de canal, indústria, varejo, atacado e tudo isso. E aí, usando aquela analogia do João, que era dono da banca de revista lá na Avenida Paulista, a gente começa a entender então que é possível prospectar leads que compram exatamente o produto que eu vendo, mas não estão comprando de mim. E isso é a prospecção qualificada por produto. Não tem nada a ver com aquela prospecção qualificada por segmento. Essa daqui chega na granularidade do objetivo, daquele lead que você precisa realmente entender. O monitoramento de preços. Ora, se eu já sou capaz de isolar a descrição do produto, eu também vou ser capaz de isolar tudo aquilo que está sendo importado, tudo aquilo que está sendo vendido no sell-in, como também no sell-out. A nossa maior riqueza está em toda a cadeia que trafega, desde a indústria até o varejo.
Quando a gente fala de sellout, há um maior desafio, que é exatamente compreender aquela parcela da população que compra produtos sem pedir nota fiscal. E como a nossa metodologia é calcada essencialmente em dados fiscais, tributários, públicos e abertos, a gente defende veementemente de que as informações que a gente traz a nível de preços, elas são extremamente estratégicas para que as empresas, então, desenvolvam o seu setor de business intelligence, que é o que a gente chama aí de inteligência de negócios como um todo. Então, dentro disso, compreender essa correlação em que todo mundo está envolvido é um diferencial que o método de consultoria do empresômetro traz, porque ele consegue isolar todo mundo que está dentro do setor primário, independente do segmento, independente da localidade. Eu não tenho nenhuma dificuldade de estabelecer o canal, a região, eu não preciso conglomerar, eu não preciso pegar ali 4, 5 grandes players, GPA, Pão de Açúcar, e jogar uma métrica extrapolada, porque a gente vai na essência da nota fiscal, da transação fiscal, que foi aprendido aí desde 2005, evoluindo juntamente com a tecnologia, para então compreender quem são os caras que estão atuando nesse mercado, comercializando os produtos, prestando serviços, para então a gente poder posicionar quem são os fabricantes e os importadores. E olhem que tudo tem a ver com uma relação logística. Inclusive, quando a gente fala de análise preditiva, compreender esse movimento é, com certeza, uma atitude proativa, porque primeiro o produto é despendido, há um esforço de deslocamento, para então ele começar a ser comercializado. Então, entender, por exemplo, quais são as rotas em que as sementes trafegam, quais são as transportadoras que mais transportam sementes, quais são os caminhos e os locais onde existem as operações, se é uma operação de cross-dock, se ela é uma operação de distribuição por um CD numa situação que tem um benefício fiscal, se ele importa via trade, se ele faz importação direta. Então, este cenário como um todo nos permite ter uma percepção 360. E aí, quando eu fiz lá o meu primeiro MBA em 2014, eu ouvi um jargão que dizia assim: não olha para a árvore, olha para a floresta. E, parafraseando ali quem é de 79, como eu, que assistiu os Thundercats, os dados fiscais e tributários são capazes de nos dar uma visão além do alcance. E com ele, o olho de Tandera do momento, o olho de Tandera da modernidade, nós entendemos tudo aquilo que é importado, todos os produtos que fazem parte, se eles são beneficiados, industrializados para o comércio, tudo aquilo que é exportado para, de repente, não ter ali um market size, um market share contaminado. Olha, a indústria XPTO produziu 1 milhão de unidades, das quais 90% delas foram exportadas para a China e 10% foram colocadas no mercado para esse tipo de situação. E quando eu estou falando daquele cara que está lá no campo, daquele agricultor, daquele cara que muitas vezes não compra no método regular, a gente também consegue entender tudo aquilo que ele planta, tudo aquilo que ele vende, tudo aquilo que ele consome de insumo, para então a gente bater no peito e falar que a nossa assertividade ela corresponde a 97% de acurácia, porque ela reflete exatamente o que está sendo comercializado. E aí, dentro dessa visão 360, compreender como todos esses quadrantes e fluxos estão relacionados é um diferencial que todas as grandes empresas precisam para compreender quem são os players e os quinais que eles estão, qual é a arrecadação tributária dele versus vocês, qual é a quantidade de notas fiscais que foram colocadas para o mercado para que a gente possa, então,
ter parâmetro, eu não preciso ter 100% das transações, porque eu sei que o volume de arrecadação para IPI, para um determinado produto, equivale a 100 milhões, e eu sei que para aquele produto foram emitidas 100 notas, então, quando eu me valho de uma amostra de operações, eu estou limitado ao volume de arrecadação. Então, se eu faço a conta inversa, a única coisa que contamina a minha amostra, eventualmente, são as notas fiscais que são canceladas, Dene. Pessoal, o negócio é extremamente diferenciado daquilo que vocês estão aprendendo, daquilo que vocês utilizam, porque quando a gente está baseado em NCM, EAN e semântica de produto, a gente entra num nível de granularidade que os modelos convencionais eles não conseguem chegar. E aí, óbvio, quando a gente estabelecer tudo isso, a gente vai ser capaz de fazer aí o tamanho do mercado, geograficamente e dentro dos canais, posicionando tudo aquilo que precisa. Então, uma grande dor da indústria é tipo assim, cara, eu vendo para um determinado CNPJ. Qual é o potencial de compra para o meu produto? Olha, eu tenho um CNPJ que é meu principal cliente. O que é que ele está comprando do mercado que não está comprando de mim? Qual é o volume que ele está comprando? Qual é o preço médio que ele está pagando na aquisição? Então, dentro das mais rígidas regras de compliance e de privacidade, não em cima de LGPD, porque as nossas notas são B2B, e LGPD é Lei Geral de Proteção de Dados, nós prezamos muito pelos conceitos e estamos aí adequados aos mais rígidos padrões de compliance e governança. E num modelo bem básico, para que vocês compreendam como é que todo esse trabalho ele pode ser desenvolvido, a gente estabelecendo apenas de uma maneira exemplificativa, vocês compreendem aí quais são os canais, como é que eles estão trafegando, onde é que eles estão, para quem é que eles vendem, quem são as pessoas, qual o volume que eles fazem. E óbvio que dentro dessa percepção existe um trabalho de parametrização, porque nós investimos um valor extremamente elevado em tecnologia, são milhares de reais investidos aí anualmente, para que você tenha a seu dispor aquilo que há de mais moderno quando a gente fala de uso de inteligência artificial, extração de dados e qualidade das informações. Mas de uma maneira muito exemplificativa, receber algo que esteja focado num segmento independente de qual seja ele o agro, seja ele o farma, seja ele o health, seja ele o auto, seja ele comida, seja ele bebida alcoólica, seja ele bebida não alcoólica, todos os produtos que saem da indústria, eles são emitidos notas fiscais. Se há uma emissão de notas fiscais, nós estamos lá presentes, nós estamos aí acompanhando, nós podemos dizer para você o que está acontecendo de maneira prévia. E o grande diferencial realmente é entender como é que tudo isso participa, quem são esses caras que estão posicionados, como é que eles estão atuando, o desconto que eles dão, o percentual que eles fazem, as regras de negociação, porque tudo isso está diretamente envolvida com o nosso maior insumo, que são as notas fiscais eletrônicas que trafegam de e-commerce, as que trafegam de indústria, as que são vendidas para o governo. Lembremos que o governo hoje ele é responsável por 27% do PIB, então a compreensão desse mercado ela é super relevante para que nós tenhamos aí a semente que vai nos direcionar. Então, entender quais são as vendas realizadas via e-commerce, quais são as vendas realizadas via canais, quais são as vendas realizadas pelo governo, quais são as vendas compradas pelos consumidores finais, como também o cruzamento de tudo isso com as CTEs, que é o comprovante de transporte eletrônico, que dá para a gente ainda uma maior assertividade. Então, entender todos esses canais, com toda essa participação das notas, eles conseguem nos dar uma visão de como é que a gente vai posicionar os players para o mercado. Um grande caso que a gente tem é que um determinado player do mercado ele só vendia para os atacadistas. Ele era uma indústria que sua operação era 100% via atacadista.
Quando ele percebeu, 70% dos seus concorrentes, eles possuíam uma característica de ainda atender varejistas de uma maneira bem peculiar. E dentro disso ele percebeu que talvez ele estivesse perdendo ganho e competitividade, justamente pelo fato de que seu produto tinha um alto valor agregado. E quando entrava na cadeia do distribuidor, o distribuidor aplicava um markup que fazia com que o seu produto perdesse competitividade na ponta. Então, essas percepções, elas não são obtidas pelos modelos convencionais, por aquelas pesquisas que tradicionalmente existiam, por aquelas pessoas que ficam fazendo pesquisas em loco, perseguindo o caminhão para entender qual é a logística, ou tampouco estão contaminadas pela percepção humana. Porque naquele dia, talvez, o cara que esteja fazendo a pesquisa esteja com a cabeça longe de casa, esteja com um problema pessoal, esteja com diversos fatores aí sendo influenciado. E quando a gente usa tecnologia, nada disso acontece. Então, dentro do canal, a gente pode estabelecer a pergunta, a resposta às perguntas que vocês quiserem. Então, voltando a repetir, o nosso diferencial não está no produto que eu entrego. O nosso diferencial está em você saber a pergunta que você quer responder. E dentro desse caminho, a gente vai fazendo todo o monitoramento de preço, desde o preço médio de entrada, desde o preço médio de saída, podendo chegar aí a todo o conceito da cadeia, aplicando até, se quiser, se for o caso assim, quem sabe, talvez, o markup médio aplicado por uma rede, o markup médio aplicado por um player, para você ter essa percepção que precede toda a formação do preço até o consumidor final. Porque muitas vezes o problema é que você acredita que está num determinado lugar, quando você lida com dados fiscais e tributários, eles demonstram que o problema não é aquilo que você imagina. São players que têm benefícios fiscais, são players que se valem de benefícios em outros estados mediante a operação de transferência, são players que estão ali usando benefícios de alguma tese tributária que diminui a margem de contribuição na formação do preço, são aqueles que bonificam bastante e você não consegue entender como é que ele tem um preço tão competitivo no final. Então, todo este conceito, toda esta percepção de preço, ela está dentro aí do nosso trabalho de desenvolvimento. Dentro disso daí, já para a gente começar a entender os fretes, a gente consegue colocar por cada uma das cadeias, por cada um dos canais, por cada um dos produtos que estão deferidos ali na transação. E dentro disso, numa operação logística, compreender quem é que armazena, quem é que produz, quem é que distribui, quem é que industrializa, cruzando tudo isso para gerar aí a informação que a gente fala ser 97% assertiva para gerar para a empresa aquilo que todo mundo quer, vender mais. Então, quem compra, de quem compra, para quem compra e quanto compra, é com certeza um diferencial que, quando congregado com o preço, ele vai gerar aí uma melhor eficiência no processo de transformação. Então, resumindo a história, pessoal, o dado fiscal e tributário, ele é uma massa de modelar na mão daqueles profissionais que são capazes de interpretar. Eu estou deixando meu contato, estou deixando meu e-mail, e eu quero me sentir lisonjeado em poder compartilhar com vocês alguns modelos de entrega que a gente tem, para que vocês recebam, em gratidão ao tempo que vocês despenderam aqui ouvindo esse tema, um piloto de acordo com a sua necessidade. Então, quem quiser ter a oportunidade de experimentar esse nosso produto, independente do segmento, me manda um e-mail que eu terei o prazer de encaminhar para vocês alguns pilotos para que vocês possam entender como é que vocês estão inseridos em seu mercado. Essa é a minha fala por hoje. Eu quero agradecer a cada um de vocês. Dene, obrigado pelo apoio. A Live University, obrigado mais uma vez pelo convite. E espero vê-los em breve. Muito obrigado. Carlos, excelente apresentação, muito obrigado, né? Primeiro, parabéns pela referência à cultura pop, ao Olho de Tandera, anotei aqui, realmente um momento ímpar da sua apresentação. E também uma outra coisa que eu acho interessante, né?
como executivo, e como a gente tem vários executivos aqui do mercado, uma abordagem diferente para um ponto que quase que sempre é tratado como um ponto de dor, né? Que é a questão tributária e tal, uma abordagem de como absorver dados e como fazer inteligência de mercado a partir de um dado que está disponível, né? Como que essa complexidade no final pode virar uma aliada, uma arma interessante. Uma grande aliada. Excelente ponto. A gente só teve uma pergunta aqui para você no nosso Telegram até agora. E quem fez pergunta agora no final, estou vendo que algumas entraram, depois o Carlos vai estar lá no Telegram, ele pode responder diretamente. O nosso tempo está um pouquinho curto, então peço que você responda lá, Carlos, no Telegram a pergunta, e quero estender aqui o agradecimento da live, da tua palestra, foi excelente, né? Particularmente gostei muito dessa abordagem diferente, como eu disse, desse ponto, que quase que sempre quando aparece é um ponto de dor, né? E traz aqui uma visão completamente diferente. Muito obrigado e parabéns, Carlos. Obrigado, Dere. Não esquece do olho de Tandera, hein? Até uma próxima. Um abraço. Valeu, tchau, tchau.